Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. Estamos aqui para a continuação da nossa última videoaula. Comecei a falar a respeito de campo elétrico e agora vou concluir o estudo a respeito desse campo elétrico, falando a respeito do campo elétrico gerado por uma partícula pontiforme. Isso aqui foi o que a gente viu na última aula, a definição do que é campo. Esse conceito campo elétrico, ele nos serve justamente para explicar essa interação à distância que partículas, corpos carregados são capazes de interagir. Eles interagem a uma distância e, para explicar essa interação, a gente apresenta esse conceito de campo. Então, quem exerce a força é o campo gerado por uma das partículas. E essa é a equação de definição a respeito do campo elétrico. Bom, o que eu vou fazer nesse momento? Analisar essa equação do campo elétrico com a equação da lei de Coulomb, que é a equação da lei da força elétrica. Então, a gente tinha essas relações aqui, né? Lei de Coulomb, F igual a K, QQ dividido por D ao quadrado. Bom, como aqui eu só estou fazendo um resumo, eu não coloquei ali os módulos nas cargas, tá? Mas já subentende que a gente vai utilizar em função do módulo. A equação do campo elétrico, que foi o que a gente viu no último vídeo, e agora a gente vai fazer uma substituição da primeira equação em cima da segunda. F não é força, e a força não é dada por aquele KQQ sobre D ao quadrado. Então a gente chega nessa relação, apresentada abaixo. Como a gente tem o Q em cima e o Q embaixo, a gente pode simplificar. O que nos resta, então, é essa relação. K vezes Q dividido por D ao quadrado. É uma relação parecida com a da força elétrica, só que agora a gente tem uma dependência apenas de uma carga. Que carga é essa? É a carga que está gerando o campo elétrico. Tá? O K é aquela constante eletrostática que a gente tinha visto, que depende do vácuo, e tem um valor fixo que a gente vai estar utilizando, em geral, aquele valor do vácuo, né? 9 vezes 10 elevado a 9. E essa figura abaixo representa a situação expressa por meio dessa equação. Então, o que é? A partícula que possui carga elétrica, ou positiva ou negativa. Aquele E é onde está sendo gerado o campo elétrico, desculpa. Na verdade, ele vai ser gerado em toda a região, mas ali é o ponto onde você está calculando esse campo elétrico. Tá? E tem a distância. Tá? Ali na equação, ele está ao quadrado, tal qual estava na equação da lei de Coulomb. Bom, e quanto ao sinal, no que ele vai influenciar? Assim como para a força elétrica influenciava no sentido da força, para o campo elétrico também. Quando a gente vai analisar o campo gerado pela partícula, a gente tem duas possibilidades. Ou a partícula é positiva, ou ela é negativa. Quando ela é positiva, ela vai gerar um tipo de campo, que a gente vai chamar de campo de afastamento. Por que esse nome? Porque as linhas que representam esse campo, elas têm uma orientação oposta à própria partícula, como se estivesse se afastando dessa partícula. Alguns livros didáticos chamam de campo de atração, o que eu acho um pouco confuso, porque nem sempre a partícula vai estar sendo atraída. Se for uma partícula positiva, por exemplo, ela vai ser repelida dessa... Desculpa, nem sempre vai ser atraída, né, que eu tinha falado. Nem sempre vai ser repelido. Então, se for uma partícula negativa, por exemplo, ela não vai ser repelido em relação à partícula, né? Então, eu acho que essa nomenclatura campo de afastamento, eu acho que ela é menos confusa, tá? E a partícula negativa gera um campo de aproximação. Alguns livros chamam de campo de atração, mas uma vez eu acho confuso o conceito, tá? Porque se eu colocar, por exemplo, uma partícula negativa, ela não vai ser atraída em relação à região, tá? É de aproximação por quê? Essas linhas têm uma orientação na direção da partícula. Ui, bati meu braço. E o que são essas linhas? Elas são as linhas que representam a direção do campo, tá? Direção e sentido. Elas serão chamadas de linhas de campo elétrico, certo? E se tivermos mais uma partícula? Bom, como o campo é uma grandeza vetorial, a gente vai ter uma somatória dos campos gerados, tá? Então, trouxe aqui duas figuras que vão mostrar o campo gerado por duas partículas. Na primeira, aqui na imagem da esquerda, a gente tem duas partículas de sinais opostos. Então, forma essa figura. Na da direita, duas partículas de sinais iguais. Naquele caso ali, positivo, tá? Nesse caso específico, aqui no meio não tem nenhuma linha, por quê? Como bem no meio, considerando que as partículas são iguais, vamos supor que uma gera o campo para a direita e outra gera o campo para a esquerda, eles se anulam. Então, bem no meio, entre essas duas partículas aqui, o campo resultante é zero.
tá? Por isso que as linhas de campo não chegam ali, tá? Uma coisa importante falar a respeito das linhas de campo. Quanto mais linhas, significa que mais intenso é o campo. Então, se eu quero representar um campo muito forte, eu faço várias linhas de campo, tá? Igual aqui nesse primeiro desenho, ó. Por que aqui no meio tem várias linhas? Porque o campo é mais forte entre elas, porque, ó, a partícula positiva é um campo de afastamento e a negativa é um campo de aproximação. Então, as duas se somam. Por isso que aqui nesse meio acaba ficando um campo mais intenso, tá? Do que nessa parte de trás. Outra coisa também, e se eu tiver 3, 4, 5 partículas? Aí fica muito mais complexo. Eu nem sei como é que ficam essas imagens, tá? E não convém a gente já estar estudando isso. Na verdade, eu estou mostrando essas imagens criadas, mas em geral nem costumo cobrar em avaliações de vocês, mas acho importante pelo menos demonstrar quando a gente tem pelo menos duas partículas, como é que fica esse campo elétrico nessa região. Bom, agora que a gente entendeu a questão do campo campo gerado com uma partícula carregada, vamos trabalhar um exemplo envolvendo cálculo. Calcule a intensidade do campo elétrico gerado num ponto P do vácuo por uma partícula carregada carga elétrica igual a mais 5 milicoulomb, lembra do Mzinho, né, de mili, que está distante em 3 milímetros do ponto P. Considere a constante eletrostática do vácuo, né, K igual a 9 vezes 10 elevado a 9, unidades do SI. Eu coloquei assim, gente, de propósito, unidades do SI, porque ficou com preguiça de colocar as unidades. Tem livros didáticos e exercícios de provas de vestibulares que eu já vim trazendo assim. Tá? Realmente parece um pouco preguiça de colocar, mas eu achei bom apresentar dessa forma porque não é exclusividade desse exemplo que está aparecendo dessa forma. Tá? Na hora de descrever o valor, vou colocar ali a unidade desse K. Bom, quais são as informações importantes? Primeiro, o que está pedindo? A intensidade do campo elétrico. Como está falando de uma partícula gerando campo, a gente vai utilizar aquela equação que vimos nessa videoaula. Outra informação importante, a carga elétrica dessa partícula, tá? Mais 5 milicoulomb. Na hora de substituir a equação, a gente vai colocar em função do módulo. Lembra que o sinal serve para saber se é um campo de aproximação ou de afastamento, né? Nesse caso é de afastamento, mas o exercício nem faz essa pergunta. E outra informação importante é a distância, né? 3 milímetros. Lembre-se que a gente vai utilizar a unidade de medida do sistema internacional. Então, a gente vai ter que tirar esses prefixos e colocar aqueles fatores conforme a tabelinha de unidades. E o K, que é um valor importante também, tá? Então, aqui estão essas informações, o E que eu quero descobrir, o Q em módulo, né? 5 vezes 10 a menos 3. Por que mili tem o fator 10 elevado a menos 3? Distância é 3 vezes 10 a menos 3, porque é o mesmo fator, né? Porque é o mesmo prefixo, mili. Aqui é milímetro, ali é milicoulomb, mas o prefixo é o mesmo. E o constante K, 9 vezes 10 elevado a 9, ok? Bom, então a equação para cálculo do campo elétrico gerado pela partícula, substituindo as informações, né? 9 vezes 10 elevado a 9, que é a constante eletrostática, 3 vezes 10 elevado a menos 3, e a distância, cuidado, a distância está elevada ao quadrado. Tem gente que erra porque esquece de elevar ao quadrado essa distância. Então, só aproximei o 9 e o 3, só para facilitar a visualização do cálculo. Potências de 10, mantém a base 10. Com a multiplicação, eu somo os expoentes, tá? Então, vai ficar 9 mais menos 3. Mais com menos, menos, tá? Então, vai ficar 9 vezes 3 é 27. Ih, gente, tem um errinho de cálculo. Nossa, eu tenho que parar de resolver esse exercício muito rápido. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. O errinho de cálculo, 3 ao quadrado não é 27, né, gente? Então, 9 vezes 3 é 27, 3 elevado ao quadrado é 9, tá? Aí o 10 elevado a 9 mais menos 3 vai ficar 9 menos 3 dá 6. E embaixo, 10 elevado a menos 3 vezes 2, que dá menos 6. Olha, ainda o erro manteve-se aqui, né? Que coisa absurda.
elevado a 9 aqui. E é claro que vai mudar todo o resultado final. Deixa eu alterar aqui já. Bom, então, faço a simplificação, né? 27 dividido por 9. Ah, mas tomem cuidado com uma coisa que eu quero enfatizar aqui, ó. As potências de 10, elas são idênticas? 10 elevado a 6, 10 a menos 6? Não, por causa do sinal. Poxa, só por causa do sinal vai ser diferente? Sim, só por causa do sinal vai ser diferente, tá? Então, 10 elevado a 6 dividido por 10 a menos 6, vamos trabalhar aquela propriedade de potências. Agora, divisão de potências de bases iguais, tá? Então, 27 dividido por 9 dá 3 vezes 10 elevado a 6. Quando é divisão, a gente subtrai o de cima menos o de baixo. Então, eu tenho 6 menos 6. Aí vai dar um joguinho de sinal. Menos com menos. Mais 6 mais 6. 3 vezes 10 elevado a 12 newtons por coulomb. Tá? É bom, às vezes, aparecer esses errinhos, gente, igual esse que eu cometi do elevado ao quadrado, porque quando a gente faz rápido, a gente acaba errando algumas coisas. Como eu estou preparando a aula o dia inteiro, acho que já estou começando a querer atropelar os cálculos. Então, é importante que vocês façam com calma, tá? Inclusive, esse tipo de exercício, tem gente que domina matemática e faz tranquilo. Chega na hora da prova, erra exatamente por fazer muito rápido e acabar errando o detalhe, tá? Então, muito cuidado na hora de resolver esse exercício de cálculo. Se você não tem facilidade, faça com bastante calma. Se você tem facilidade, faça com cuidado, senão você acaba cometendo esse erro igual que estava inicialmente no slide, tá? Bom, por hora é isso então, gente. Bom estudo a todos.